Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês mais um sábado dos sonhos, a palavra de restauração. O tema dessa mensagem é promessa de restauração sobre Jerusalém. Então, eu tirei uma palavra aqui para nós, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre restauração. Livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 33, vamos ler o verso 6 até o verso 12. Amém? Eu peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas por meio dessa mensagem. Quando você deixa seu like, o seu gostei e o seu comentário, mais pessoas têm acesso a esse vídeo e pode salvar uma vida. Amém? Então vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, ó Pai. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. O Senhor Deus tem nos permitido chegar até aqui, Senhor, para contar os teus feitos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, que o Senhor dê força a cada Ruth, Pai. Em nome de Jesus, de continuar esperando no Senhor. Ó Pai, temos sido os afligidos, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes humilhados, escarnecidos, Senhor, na nossa espera. Mas o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor nos dá uma promessa de restauração. Então, Pai, vamos ficar com a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Teu Espírito tem nos revelado, Pai. Ó Senhor, tira-nos de caminhos tortuosos, ó Pai. Peço também por cada Boaz representado, cada marido aqui representado, Pai. O Senhor já nos tirou de terras assoladas e secas, ó Pai. Ó Deus, assim como deu estratégia a Josué, dá estratégia, Pai, de tomar posse da terra, Pai. Muitas mulheres, ó Pai, estão, ó Deus, desiludidas, ó Pai, na esperança. Ressuscita a esperança nesse campo, Pai. Ressuscita, Pai, vale de ossos que estão secos ainda, Pai. Em nome de Jesus, sopra o vento sul, Pai. Traz, ó Pai, colheita no nosso meio, Pai. Sim, casamentos eu profetizo, Pai. Maternidade eu profetizo, Pai. Terras habitadas. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor faz, ó Pai, o órfão, Pai. O Senhor faz, ó Deus, o solitário a viver em família, Pai. Então, Senhor, faça-nos viver em família. Nós esperamos no Senhor, nós invocamos o Teu nome. Ó Senhor Deus, faz-nos justiça. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, traz encontros e reencontros no nosso meio, Pai. Apressa-te ao nosso socorro, Pai. Ó Deus, não nos deixa nos desfalecer na nossa esperança. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, faça o teu querer em nosso meio. Que tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. E você diga amém. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês sobre o tempo de restauração. Eu creio que o Senhor tem trazido no nosso meio um tempo de restauração. Deus tem falado de colheita e Ele tem cumprido, sim, colheita, porque no mundo tereis aflições, independente da colheita, no mundo tereis aflições. A colheita não é simplesmente, igual as mulheres ali, ter o homem perto, o marido, no caso, Deus nos prometeu o marido, Essa é a promessa de Deus. Deus não prometeu namoro, Ele prometeu uma família. É isso que está escrito na palavra dEle. Então, muitas mulheres acham que a colheita é apenas ali, entrar na igreja, assinar os papéis. Não, a colheita, queridos, ela tem a ver com a restauração, porque não adianta a gente tomar posse se a gente não está restaurado primeiro. Porque quando você está orando, pelo seu Boaz, pelos seus filhos, pela sua casa, ao mesmo tempo Deus está te restaurando. Deus, Ele fala que vai dar um coração de carne no lugar do coração de pedra, Então, a restauração inclui,
a gente ser moldável no caráter para receber, né, esse matrimônio, porque não é simplesmente um casamento, é muito mais do que isso. Muitas religiões fazem casamento, só que o casamento que Deus ele tem para nós, ele requer primeiro restaurar as antigas veredas, né, as veredas que ele teve, né, ele tem para o seu povo, que está escrito no livro dele. Temos que buscar ter interesse no que está escrito no livro do Senhor, as profundezas de Deus, os caminhos de Deus. Então não adianta receber o matrimônio se nós não estamos restaurados primeiro, se não estamos curados, né? Muitas mulheres têm, né, de antigos relacionamentos ainda não foram curadas de, né, eu tenho que falar com, né, no caso, né, chegue o marido, eu tenho que ligar para ele o tempo todo, eu suspeito dele. Temos estudado já Cantares. Em Cantares fala da posição da sulamita, que não existe suspeita maligna, né? Ela não fica focada na pessoa o dia inteiro, ela fica focada no Senhor, ela fica focada no que Deus preparou para ela, porque o nosso marido de fato é o Senhor, não é um homem. O homem é um presente que vai ajudar na obra, só que temos que entender que o presente que Deus nos dá é para glorificar Ele, só que para glorificar Ele, Ele precisa nos restaurar de costumes que tínhamos, né? Muitas aqui, né? Vai ter mais experiência do que eu em relacionamento, porque no meu caso Deus não deixou permanecer, né? Somente tempo de conhecimento, só que Deus foi me revelando nos sonhos e não deixou aprofundar. A misericórdia é muito grande, né? Mas tem umas que já têm filhos, né? Outras que já até foram casadas, tiveram encontros de carne, mas vão viver o encontro preparado por Deus, né? O encontro de almas. Então, o Senhor quer que nos desapeguemos de atitudes que muitas vezes, né, constrangia ali a pessoa que estava perto, né? Muitas mulheres, né, às vezes rixosas dentro de casa, né? Mulheres que gritavam, né? Mulheres sem paciência, né? Mulheres que, porque a área do relacionamento ela é principalmente para a mulher. Então, o Senhor, Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer tirar o apego pelas coisas do mundo, o apego pelas coisas da terra. Eu falo isso no vídeo, né? Se Deus, Ele prepara namoro, né? Se ele tem namoro, não, Deus vai tirar todos os recursos. Ele tirou de sulamita, por isso que temos que ir na playlist, né? Eu até coloquei a playlist aqui do canal Estandarte do Amor, ir lá na playlist e ver de novo os vídeos, né? Sulamita, ela é representada como aquela que é queimada pelo sol da justiça, por Cristo, né? Que perde os recursos da terra, os recursos humanos, né? Ela torna dependente do Senhor. O tempo de restauração é um tempo que Deus vai te tornar dependente dele. Amém? Então, sem mais delongas, porque eu vou continuar falando aqui, vamos meditar Jeremias 33, verso 6. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com os que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e se espantarão e se perturbarão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo
a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois fareis que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que faça repousar o gado. Amém? Então eu vou terminar aqui, queridos. Então tem alguns pontos chaves que vamos tirar aqui. Que Deus, ele, assim, onde eu terminei aqui, porque o texto ele continua até o verso 26, mas olha que interessante que Deus nos fala. Neste lugar de deserto, é no deserto que Deus nos restaura para entrar na terra prometida. Amém? Existem muitos processos e um dos finais do processo é a restauração. Então Deus, ele quer nos restaurar, porque nesse deserto, ainda que esteja sem homens, né? Muitas mulheres esperam no Senhor, e sem animais, ainda Deus diz que vai haver pastores, conselheiros sábios para conduzir esse povo por meio da voz do Senhor. Então Deus, ele levanta pessoas na terra para ser voz dele, obedecer a ele. Não escolhemos, Deus escolheu. Então a palavra é bem clara, que ainda haverá alegria, porque quando há um encontro de alma, o encontro verdadeiro que Deus, ele coloca no seu coração e no coração do seu cônjuge, existirá a verdadeira alegria, não a alegria temporária, porque na restauração, né, muitas mulheres às vezes podem ter visões e sonhos que seu cônjuge está com outra ou ver em redes sociais. Só que Deus, ele fala que não somos guiados por vista, e já tem sido falado no nosso meio. Somos guiados pela verdade, a verdade da palavra. Então, queridos, temos que tirar a venda dos olhos carnais e colocar os olhos espirituais naquilo que Deus está nos revelando hoje, agora, no sábado dos sonhos. Então, Deus, ele nos chama para nos alegrar com o que ele colocou no nosso coração. Não que o inimigo vai lançar por meio de seta, por meio da concupiscência dos olhos e da carne. Então você não pode olhar para as circunstâncias. E isso acontece no processo de restauração. Então, a palavra fala que no lugar que você diz está deserto, o Senhor fala que vai haver alegria. Então não tem como receber uma bênção também se você não se alegrar. Então você deve se alegrar, louvar, agradecer. Então vejo duas coisas, que depois que você se alegrar, você já agradece. Então é bom vocês escrever todos os dias ao Senhor, agradecendo já pela sua vida de casada. Faça um texto de 20 linhas, por exemplo, ou 10 linhas, 30 linhas. Escreva ao Senhor, agradeça a Ele já pelo seu matrimônio, pela sua casa, pelos seus filhos, mesmo que você não veja. Agradeça as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para cuidar, mesmo que você não veja, porque não somos guiados por vista. Porque aquilo que se vê aparentemente, amados, muitas vezes não vem de Deus. Por isso que Deus é espírito, não podemos andar pelo que vemos, o mundo ao nosso redor vai cair, tudo vai dizer não. Só que Deus, ele revela, e ele vai nos dizer em sonhos também. Então, essa cidade tem que estar com alegria. Deus, ele está nos dizendo, olha o verso 7, eu removerei o cativeiro de Judá. Judá é uma cidade escolhida por Deus. E ele fala que vai edificar como no princípio, como no início. Então ele vai te fazer uma mulher idônea, né, para as mulheres, semelhante para esse homem, assim como esse homem, porque os dois estão sendo preparados no processo, porque há poder na sua oração. Aquele que treme e
teme a palavra de Deus vai ser ouvido, mais do que aquele que está no pecado. Às vezes, muitos homens aqui, Boazes, né, no caso, estão às vezes no pecado, no adultério espiritual. E o que a palavra fala? Que a mulher santa é aquela que edifica a casa, é aquela que santifica o marido. Então a oração será ouvida daquele que teme e treme a palavra, não do incrédulo, não aquele que está no adultério, não aquele que está às vezes na fornicação, mas a sua oração, porque a gente é guiado não por vista, mas pela fé. Então ser guiado pela fé é pedir a Deus que te restaure da mágoa que você às vezes não liberou para o seu antigo relacionamento, restaure das decepções, que você ame o seu cônjuge. Então comece a declarar, a escrever, a profetizar que você já ama seu marido, mesmo que você não veja, e às vezes Deus tenha te mostrado ele no pecado. Você vai amar cada vez mais, porque Deus mandou amar o próximo, queridos. Algo tão complicado, mas quando você ora, você está cumprindo o mandamento, porque Deus está restaurando a sua vida e a vida dele. Amém? E vice-versa, né? O homem que Deus chamou, que às vezes a mulher está no adultério espiritual e físico, então Deus vai ouvir a sua oração, vai restaurar ali, né, do engano, né, quebrar essas muralhas, né, igual Josué rodeou ali as muralhas, né? Então Deus nos chama para profetizar que caia por terra a muralha da murmuração. Está demorando, Senhor, a muralha da murmuração, está demorando. A muralha da mágoa, a muralha do repúdio, do desprezo. Queimar isso aí no nome de Jesus. Amém? A muralha da cegueira espiritual, você está vendo só o que está na sua frente. A cegueira espiritual também é falar que, nossa, como esse tempo não passa, eu estou aqui todo sábado aqui, mas não chega de jeito nenhum. Isso aí é cegueira. Eu não querer ser restaurado, porque Deus não pode te entregar uma promessa se Ele não te restaurar. Amém? A muralha da surdez, você só ouve a palavra aqui, mas não aplica o coração, igual Daniel, capítulo 2. Capítulo 2 não, capítulo 10, verso 12. Porque Daniel, ele foi ouvido quando ele aplicou o coração dele. Aplicou como? Se humilhando perante o Senhor. Amém? Ele se humilhou, ele se prostrou, ele se entregou. Quando você se entregar às águas do Espírito, verdadeiramente, Deus vai fazer. Então, o Senhor está falando conosco muito claro, queridos. É uma palavra de exortação também. Amém? Deus está falando, vem dias, verso 14, eu cumprirei a boa palavra que eu falei à casa de Israel. Somos a casa de Israel espiritual. E a Judá, Deus falou a Josué de todas as boas promessas que Deus fez ao seu povo. Nenhuma ele deixou de cumprir. Arabá, sorecan, telabá, xerecan, telamaná. Então, Deus, queridos, não vai deixar de cumprir nenhuma promessa quando você se pôr na posição, quando você se prostrar ao processo, quando você deixar Deus restaurar, quando você aplicar tudo aqui que tem sido ensinado por meio desse campo de batalha. Esse campo aqui, ó, esse canal, o canal, né, do estandarte do amor. Um ministério que Deus ortogou. Amém? Então o Senhor nos chama para isso. Ele vai tirar a gente do cativeiro. Ele vai tirar do cativeiro. Só que a gente tem que ouvir a voz dele e tremer. Amém? E você se preparar para finalizar. Se prepare. Se preparar o quê? Você vai sonhar, né? Vai comprar um enxoval ou um vestido, né? Você vai agradecer.
Aqui fala na restauração, a promessa de restauração, de gratidão ao Senhor. Então, Deus trabalha também quando você é grato. Então, os céus se movem a nosso favor como somos gratos, porque a muralha da murmuração impede também de tomar posse. Amém, queridos? Porque Deus já escreveu no livro dele. Deus, ele já escreveu o que vamos viver lá na frente. Ele já viu você casada, muitas mulheres e homens casados. Já viu seus filhos, já viu sua casa. Deus, ele já viu tudo. Para Deus, todas as coisas são patentes. Só que a gente tem que ser guiado pela fé, porque ele está nos falando. Agora, se você for guiado pela circunstância, o inimigo não vai deixar você ver, não. Porque uma das estratégias do inimigo é ferir de cegueira, de surdez, de lepra, de tornar a pessoa coxa espiritual. Só que Jesus disse também, chamai todos esses, os coxos, aleijados, as mulheres de parto, porque Deus já preparou, vai te mostrar esse banquete. Em nome de Jesus, tome posse da vida eterna, tome posse da vida de casada, tome posse da sua restauração, agora e para sempre, que a palavra fala aqui, agora e para sempre. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.